Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. E aí vamos para mais novidades de matemática. E você tem que colocar na sua mente que você pode dominar a matemática. E aí, se você quiser, você pode. Foco no resultado que você chega lá. Mas deixamos de blá, 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 blá e vamos para o que importa. E vamos aí fazer com que o nosso estudo hoje seja relacionado a área dos quadriláteros. E os quadriláteros muito comuns são esses que eu vou apresentar para vocês. Mas por que tem esse nome de quadriláteros? É porque, na verdade, é uma figura geométrica formada por 4 segmentos de reto, ou seja, 4 lados. Daí o nome quadri vem de 4, láteros vem de lado, quadriláteros, 4 lados. E aí nós temos essas figuras aqui, ó. Todas essas são quadriláteros. E todas essas têm uma maneirazinha diferente para a gente resolvê-la. E aí a gente vai resolver um por um, tá bom? O primeiro é a questão do quadrado. E aí, ó, não vamos confundir área com perímetro. O que é a área? A área é a parte delimitada do plano. É toda essa partezinha aqui, ó, que está dentro do plano. Isso é o que a gente chama de área. E perímetro? Perímetro é o contorno da figura, é a soma dos lados. E aí não confundam isso. Por isso que eu fiz uma aula específica só de perímetro e aqui nós temos uma aula específica de área dos quadriláteros, para que você possa sair dessa dúvida e se dar bem e mandar bem na matemática. Mas vamos lá, como é que eu vou calcular a área desse camarada daqui, que é o quadrado? Primeiro, quadrado, 4 lados iguais. Se são 4 lados iguais, eu preciso saber só de um lado para me fazer a área do quadrado. Por quê? Professor, se aqui é L, aqui é L, são todas as figuras com a mesma medida. E a área do quadrado é simplesmente lado vezes lado, que a gente pode resumir como sendo L ao quadrado. Aí imagine só, imagine que eu tenho uma figura geométrica, um quadrado, e a medida do lado dessa figura equivale a 1,2 metros. E aí, quantos metros quadrados tem a área desse quadrado? E aí, como é que eu vou fazer? Simplesmente substituir. Como eu já vi que a área é isso aqui, ó, lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado, eu só preciso substituir. Agora, não posso confundir, ó. Tem algumas pessoas que, se tivesse a alternativa 4,8, iam correr para ela e marcar. Por quê? Porque não consolidou o conceito de área. O conceito de área é multiplicar todos os lados e não, aliás, lado vezes lado, e não somar os lados. Como eu sei que o conceito de área do quadrado é lado vezes lado, então seria 1,2 vezes 1,2. E aí eu vou encontrar a área. E aí, ó, brincadeirinha. Imagine que você multiplicasse 12 vezes 12. Você já sabe de qual é essa resposta, não sabe? 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12 seria quanto? 144. Exatamente isso. Aí agora, ó, a dificuldade aqui, ó, veio 1,2 vezes 1,2. Como foi multiplicado por duas casas decimais, as duas casas decimais têm que apresentar, ou seja, tem que aparecer. Ou seja, conta 2 algarismos, coloca a casa decimal. Então, tenho multiplicação de duas casas decimais vão ter que estarem presentes nela. Então, nós temos aí, ó, que a nossa área, como aqui foi metro, esse metro tem que vir aqui acompanhado desse númerozinho 2, que ele fica elevado, que é chamado de quadrado. Então, é 1,44 metros quadrados, a área desse nosso quadrado. Vamos para o nosso próximo item. Nosso próximo item é um retângulo. E aí, no retângulo, que é muito comum, com medições de casa, medições aí de quando você vai colocar cerâmica no piso de uma casa, ou a pintura, ou reboco, muito presente no nosso dia a dia. Para calcular a área, como é que é feito? A pessoa mede isso aqui e multiplica os dois. E aí a gente pode dizer que esse camarada eu vou chamar de C e esse camarada eu vou chamar de L. O C representando o comprimento e o L representando a largura. Então, comprimento e largura, o produto dos dois é o que a gente chama de área do retângulo. Então, a área do retângulo seria o produto dessas duas letrinhas, comprimento vezes largura.
Se eu fizer isso, eu já encontrei a área do retângulo. Mas vamos colocar valores. Imagine aqui, ó, que eu tenho uma área, um terreno, e o terreno ele tem 20 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Qual a área desse terreno? Se eu quisesse construir, eu iria construir ele todinho, mas quanto que eu iria construir? A área construída desse terreno. E aí, como eu falei para vocês, é só você fazer essa multiplicação. Então seria quem? Comprimento, nós temos aí que é 20, vezes a nossa largura, que é 4,5. Então, multiplicando isso aqui, a gente tem que 20 vezes 4,5, nós temos um total de 90. Como a unidade é metros, não podemos esquecer metros ao quadrado, porque é área. A área sempre vai ter esse camaradazinho aqui ao quadrado. Já questão do perímetro, não. Só é a unidade que está sendo colocada lá em questão. Passamos da área do retângulo e agora vamos para a próxima área. Qual é a próxima área? O paralelogramo. Paralelogramo, ele não é muito utilizado, não. Mas você tem que conhecer. Vai cair uma questãozinha dessa e você precisa identificar a areazinha para resolver. Mas ela é bem fácil. Ó, paralelogramo, você tem que identificar isso aqui. E esse aqui você já sabe. Nós chamamos aqui de base. Então essa é a famosa base. E o paralelogramo diz que a área dele é base vezes a altura. E aí o que a gente precisa dominar? A altura. E alguns alunos confundem isso aqui, ó. Eles acham que isso aqui é a altura. E a altura nunca vai ser assim. Imagine que você quer medir sua altura. Você vai fazer isso, ó? Nunca. Você tem que deixar seu corpo reto. Ou seja, se seu corpo está reto, eu formei, mesmo sem querer, um ângulo de 90 graus lá na minha base. E aí eu vou medir minha altura. Do mesmo jeito aqui, ó. Para me identificar a altura, eu tenho que deixar esse camaradazinho aqui, ó, perpendicular à base. Ou seja, formar um ângulo reto. Isso é a nossa altura. E aí, vamos para a prática. Nesse nosso paralelograma, imagine que aqui, como você está aperfeiçoando suas noções de área, eu digo, ó, a base do nosso paralelograma é 10 decímetros. E a altura desse paralelograma é 2,5 decímetros. Qual é a área do paralelogramo? Então é só multiplicar base vezes a altura. Então seria 10 decímetros vezes 2,5 decímetros, que é a altura, multiplica tudo e daria 25 decímetros quadrados. No paralelogramo, muitas questões podem vir sem essa alturazinha aqui, ó. Para você resolver, você tem que correr atrás e descobrir qual é a altura. Porque para resolver a área do paralelogramo, ó, sempre vai ser base vezes a altura. E aí, em resumo, quadrado, área, ela é o quadrado. Retângulo, comprimento vezes largura. Paralelogramo, base vezes a altura. Vamos passar para o nosso próximo item. O nosso próximo item é o losango. E no losango, para que você possa resolver a área do losango, você tem que identificar o que ele chama de diagonal. E o que é essa diagonal? Diagonal é quando ele pega, ó, de um lado ao outro desse camarada. Aí ele é chamado de Dzão e Dzim. O que significa isso, professor? Existe uma diagonal maior e existe uma diagonal menor. Para se calcular essa área, você faz o produto das diagonais, Dzão vezes Dzim, e divide por 2. Isso é como a gente calcula a área do losango. Então, fazendo o produto das diagonais dividido por 2, eu encontro a área do losango. Aí, professor, e se tiver dado aqui a informação que isso aqui é x, isso aqui é y? E aí, como é que eu posso fazer para identificar? É muito fácil. Como aqui nós temos valores iguais, ó, aqui seria somar esses dois valores. Soma esses dois valores, agora vai fazer o produto. Ó, 2y vezes 2x. Temos o resultado das diagonais, o produto dela dividido por 2 que você encontra a resposta. Mas vamos para a prática. Imagine que aqui eu tenho que essa diagonalzinha aqui mede
6 quilômetros. E essa diagonal aqui, ele mede 8 quilômetros. Qual é a área do meu losango? Aí eu vou lá substituir as informações. Diagonal maior, 8 ou 6? 8. Diagonal menor, 6. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 o quê? km. Só que não podemos dizer e esquecer do valor ao quadrado. Então, esse camarada equivale a 24 km ao quadrado, 24 quilômetros quadrados. E por último, nós temos o nosso trapézio. Como é que eu vou resolver a questão da área do trapézio? Sempre a área, não esqueçam, que é toda a parte delimitada desse plano. É tudo que está aqui, ó. Tudo que pertence ao plano é a nossa área. Para fazer a questão do trapézio, a gente tem que se ligar. O trapézio sempre ele vai ter duas bases. E aonde é que a gente identifica essas bases? São os lados paralelos. Aí observe, ó, que esses lados paralelos são lados que nunca se encontram. Pode ser prosseguido, ou seja, pode ter uma continuidade, um prosseguimento de retas, que eles vão para o infinito e não se cruzam. E aqui, professor, são paralelos? Não, ó. Se ele continuar aqui, ó, eles vão se encontrar. Então, isso aqui não são lados paralelos. Já aqui são, ó. Se eu continuar, eles não se encontram no infinito. E aí, no trapézio, vocês têm que identificar as bases. Identificar as bases. E aqui ele recebe o nome, ó. Bzão e Bzinho. Por quê? Bzão é o que ele chama de base maior. Bzinho é o que ele chama de base menor. E para fazer a área do trapézio, eu tenho que identificar três coisinhas. Base maior, base menor e a famosa altura, que vai estar aqui, ó, no meu ângulozinho reto. Então seria isso. Então, ó, de maneira geral, trapézio. Base maior mais base menor, soma das bases, vezes a altura e divide por 2. Isso é como a gente vai encontrar a área do nosso trapézio. Trazendo informações mais precisas, vamos dizer aqui, essa base maior é 12,5 metros. A base menor eu tenho que é 4 metros. A altura eu tenho aqui que é 5 metros. Então, qual é a área desse trapézio? Eu vou aqui substituir agora e encontro a resposta. Quer buscar resolver? Dá uma pausazinha aí, tenta resolver. Enquanto isso, vamos aqui, ó. Trazendo as informações. Bzão, 12,5. Bzinho, 4. Vezes a altura, que é 5. Dividido por quanto? Por 2. E aqui a gente vai somar, ó. 12,5 com 4 dá 16,5. 16,5 vezes 5 dividido por 2. E a equipe de produção pode ajudar também, dizendo aí qual é a resposta. Então vamos lá, nossa equipe de produção. Se não souber dar ajudazinha aí, a calculadora, pega aí por favor para a gente fazer. Então nós temos aqui 16,5 vezes 5. A equipe de produção está trazendo para nós o resultado aí. (82,5) seria a soma dos dois B's vezes a altura e dividido por 2. Então, dividido por 2 aqui é metade. Metade vai dar 41,25. 41,25 o quê? Metros quadrados. E aí nós temos a área do nosso trapézio. E aí, pessoal, ó, matemática é isso. É você praticar, exercitar, buscar resolver questões do que você está pensando em estudar e praticar. Com essa prática, você leva à perfeição. Não existe muita inspiração, existe muito trabalho. Matemática é 99% trabalho e 1% de inspiração. Tá aqui ele, hein? Brincadeirinha. Então, isso é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.